Boa noite, BNT. Hoje é um dia especial, dia de batismo, é uma alegria, né? É uma festa. E nesse dia de festa, tema da mensagem: o cristão sofre e Deus sabe. Falar sobre sofrimento é uma temática difícil. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. A mensagem de hoje tem como temática o sofrimento. Mas é uma mensagem para todo mundo? Não. A carta aqui em Apocalipse é para uma igreja, é para cristãos. Então já está subentendido que sim, cristãos sofrem. O sofrimento faz parte desta vida e faz parte da vida cristã. A princípio, pode parecer que não tem muito a ver, parece que não se encaixa muito, um dia de festa, de batismos, falar sobre sofrimento na vida cristã. Mas o Evangelho nos orienta, a palavra de Deus nos encoraja a se preparar para o dia mau. Deus revela a sua verdade para que nós possamos estar cientes que estamos caminhando para a volta de Cristo. E o caminho é estreito. Essa igreja tem o compromisso não de agradar, ela tem o compromisso com a verdade. E por isso prega o Evangelho. O Evangelho nos orienta, nos prepara, nos capacita a passar por dias não tão felizes. Temos que ter discernimento para celebrar momentos bons como os de hoje, mas também não esquecer o Deus fiel no dia mau. E por isso, a carta à igreja de Esmirna não vem assustar a comunidade daquela igreja. Antes, vem preparar o seu espírito. Cristo, quando chamou o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, para escrever as suas cartas às igrejas, assim como registrar toda a revelação, que é o livro de Apocalipse, Cristo apresenta ao apóstolo João 3 propósitos. Primeiro, chama João a escrever, a registrar tudo aquilo que Deus estava mostrando para João. O segundo propósito, Deus estava revelando a sua glória a João, para que João também pudesse transmitir à igreja. Terceiro propósito, que nós encontramos em todo o livro de Apocalipse. Deus quer falar às igrejas. Deus tem uma mensagem a cada igreja. Deus tem uma mensagem aos cristãos, que não podem ser pegos de surpresa. Esmirna, ao contrário de Éfeso, era uma cidade que também tinha
grande atenção do Império Romano. Era uma cidade portuária, uma referência de negócios, era uma cidade que tinha o seu comércio pujante, era uma cidade estratégica nas relações comerciais entre a Europa e a Ásia, ficava a 60 quilômetros mais ou menos do norte de Éfeso. Esmirna é ainda uma das cidades mais belas da região, e se não a mais bela da antiguidade. Esmirna chamava a atenção de todos que moravam no entorno, como chamava a atenção também do próprio Império Romano. Esmirna tinha um vínculo muito forte e próximo com a religião oficial de Roma. O que isso quer dizer? Que os imperadores eram tratados como deuses. Então Esmirna era uma cidade idólatra, não apenas religiosa, mas idólatra. E tinha esse pacto com o Império Romano, o que torna esse ambiente nocivo aos cristãos. Esmirna se torna uma igreja, uma cidade perigosa para os cristãos. Aliás, por conta da perseguição religiosa, perseguição à fé cristã, a pobreza era muito perceptível entre aqueles que defendiam a fé em Jesus de Nazaré. Eles eram perseguidos, eles não tinham oportunidades nem de trabalho, muito menos de prosperar naquele local. E isso era o contraste do restante da sociedade de Esmirna, que ia muito bem, obrigado. Era uma cidade rica, próspera, pujante, mas não para aqueles que se identificavam como cristãos. Essa era a realidade. Esmirna existe, a cidade até hoje, com outro nome. Hoje ela se chama Izmir. É a terceira maior cidade da Turquia e tem o segundo porto mais importante do país. Está vendo? Esmirna até hoje, ela tem uma estrutura que chama a atenção. Mas ela era perigosa para todos que defendiam Jesus e tinham tomado a decisão de seguir a Jesus. A segunda carta às igrejas, registrada em Apocalipse, específico agora endereçada à comunidade de Esmirna, não contém nenhuma repreensão. Ao todo no Apocalipse são 7 cartas às igrejas, mas quando Deus apresenta e pede para João registrar essa carta à igreja de Esmirna, não tem nenhuma advertência contra os cristãos de Esmirna. Mas então seria uma carta que registra as boas obras daqueles irmãos, assim como a primeira carta? Se comparado à carta dirigida à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna não faz outra coisa na vida a não ser sofrer. O marketing não é bom. A fé não é muito comercial lá em Esmirna, a fé cristã. É uma igreja é uma carta em que Deus reconhece o sofrimento da igreja e está dizendo, vai piorar, alguns vão ser presos. É uma carta para uma igreja que sofre. E isso cai por terra toda a pretensão de qualquer mensagem, qualquer pregação que promete imunidade. Qualquer proposta de evangelho que pretende dizer àquele que ouve, olha, se você aceitar Jesus, você está imune de dor, sofrimento, choro, isso é mentira. Isso não está nas páginas da Bíblia. E você não encontra, com certeza, na carta dirigida à comunidade de Esmirna. O sofrimento faz parte. A igreja pode sofrer, sim. O cristão pode sofrer, sim. E Deus sabe de tudo isso. Mas Deus também tem o que dizer. Nós vamos ler versículo por versículo, são poucos, e eu quero mostrar em cada ponto a construção desse entendimento de como nós devemos passar pelo sofrimento, sem perder de vista Jesus.
quero que você leia comigo novamente o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E o primeiro ponto que eu quero destacar, irmão, se você está passando por algum problema, se você está passando por um período não tão legal, Ele é onipresente. É quem Ele é. Ele é o primeiro, Ele é o último. Há uma expressão em que se identifica Deus como o alfa e o ômega, o início e o fim. É quem Ele é. É quem Deus é. Quando você orar a Deus, entenda, Ele está ciente do que você está passando. E Ele não é só apenas o início da sua história, mas Ele é o fim de toda a história. As cartas às igrejas do Apocalipse sempre começam do mesmo jeito, com uma descrição de quem é o Cristo. Aqui o interessante é perceber que Jesus se mostra assim como Ele encerra a revelação, com a mesma apresentação. Abra na última página da sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O versículo 8, ele não remete só à última página da Bíblia. Ele também nos leva ao Antigo Testamento. Abram em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Aqui mostra justamente nesse versículo de Isaías, o contraste entre o nosso Senhor e os ídolos. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o Senhor dos exércitos. Além dele, além do nosso Deus, não há outro. Então, antes de nós embarcarmos nessa jornada para falar sobre sofrimento, nós não podemos esquecer de quem nós estamos falando. O nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega. Além do nosso Senhor, não há outro Deus. Não há ninguém. Nem acima, nem ao lado. Ele é soberano. Nós devemos começar por essa compreensão. Há um Deus que está presente em todo momento, em toda circunstância, e que também é preciso lembrar que Ele venceu aquilo que o homem, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, com todos os seus saberes, ainda não conseguiu superar. Deus venceu a morte. Então, quando você temer alguma coisa, quando o desespero bater a porta do seu coração, o seu Deus venceu a própria morte, para que nada mais te assombre. E aí nós já ganhamos alguma perspectiva de como nós devemos passar pelo dia mau. Se alguém disser para você, diante do sofrimento, não existe Deus. O sofrimento é um tema tão delicado, que muita gente usa a existência do sofrimento para afirmar que Deus não existe. Muita gente usa como argumento a dor e a maldade no mundo para falar, se Deus existisse, não haveria sofrimento. Irmãos, quando alguém chegar para você e falar, está vendo a minha dor? Então, Deus não existe. Você pode compreender, respeitar aquela dor e responder, você tem razão. Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe
um dia não existiu. E tudo aquilo que existe, que nós conhecemos, um dia deixará de existir. Mas o nosso Deus, Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Além do nosso Deus, não há outro. Ele é. Ele é. E essa é uma verdade que, por mais intensa que seja a nossa dor e sofrimento, nós não devemos esquecer. É a identidade daquele a quem nós buscamos e adoramos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o fim. Isso quer dizer que qualquer desfecho que se mostra diante de você, se não vier de Deus, não vai para frente. Por mais que o diabo venha soprar terrores aos seus ouvidos e diante dos seus olhos, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o último que dá a palavra. E nisso o nosso coração deve se refugiar. Deve começar a aquietar a nossa alma, por saber quem Ele é. Nós nem estamos tratando ainda sobre sofrimento. Eu só estou lembrando a igreja de quem nós estamos falando. Do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, Ele é onisciente. Leia comigo o versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa passagem é dirigida para uma igreja que sofre, para cristãos que sofrem. Aqui, Deus revela estar ciente do sofrimento e das necessidades dos seus filhos, que são alvos de injustiças, até por aqueles que se dizem de Deus. Um parênteses, naturalmente, essa não é uma indicação do ponto de vista que João tinha de todos os judeus, até porque ele era um judeu. Mas aqui o versículo aponta para a figura de Satanás, como o acusador, o caluniador. Irmãos, nós não somos imunes a esse dia mau. Isso quer dizer que você pode sofrer injúrias, calúnias, falarem mentiras sobre você, falarem mal de você pelas costas. E sabe o que está dizendo aqui nessa carta? Deus sabe de tudo isso. Deus compreende o que você está passando, Deus sabe a intensidade, a altura e profundidade da sua dor. O que precisamos também entender é que vivemos uma realidade distorcida em queda, que a humanidade se colocou. O pecado no mundo não é uma realidade que temos que entender como se fosse plano de Deus. Deus criou o mundo e viu que era bom. Mas no capítulo 3 da Bíblia, de Gênesis 3, o mundo cai, decide andar pelas próprias pernas, decide andar segundo sua própria cabeça, e se distancia de Deus. A partir daí, começa um plano de redenção, um plano em que Deus quer restaurar a sua criação, ao que Ele entende por bem, por bom e por vida, e não pelo que nós entendemos. Por que isso é importante compreender? Porque esse dia mau, em que muitos duvidam até da existência de Deus, justamente pelos problemas, você pode responder àqueles que questionam: isso tudo não é a ideia do nosso Deus. A ideia do meu Deus é bem diferente. E por isso que Ele enviou o seu Filho, para morrer para todos aqueles que nele creem, e tenham vida e vida eterna. E Ele veio para morrer por nós, e Ele prometeu que retornará para nos buscar. E aí sim, viveremos a realidade que Deus planejou. Mas ainda não. Ainda nós temos que lidar com essa realidade em queda, distorcida daquilo que Deus planejou. A igreja tem que viver nesse mundo mau e injusto.
A nossa fé muitas vezes é colocada contra a parede para responder tanta atrocidade. O sofrimento passa a ser parte e uma contingência da vida. Aquele que acredita que não deve haver sofrimento na vida do cristão, é porque nem entendeu ainda o plano da redenção. Criação, queda, crucificação e redenção em Jesus. O mundo é mau. Fomos nós que chegamos a esse ponto. O mérito é da própria humanidade. E por isso que nós pregamos Jesus. Porque nós cremos numa esperança para voltar ao primeiro amor, voltar ao coração do Pai, voltar a tudo aquilo que Deus tem para nós, e é vida e vida em abundância. Mas é difícil lembrar de tanta ideia quando dói. Uma pessoa que está passando por algum tipo de dor, é difícil você exigir dela reflexão, pensamentos ordenados e organizados. E muita gente que pode estar ouvindo de casa, pode estar pensando: você não sabe o que eu estou passando? E o que adianta Deus saber que eu estou sofrendo, se eu ainda estou sofrendo? Ora, o cristão sofre, entendi. E Deus sabe, entendi. E aí? É uma pergunta honesta. O que eu quero dizer para você que ouve essa mensagem, é que você não está fora do alcance daquele que venceu a própria morte. Meu irmão, você não passa desapercebido. Minha irmã, você não passa desapercebida dos olhos de Deus. Deus Todo-Poderoso, aquele que vai dar a última palavra, olha por você, te enxerga, te percebe. Você não é invisível. Você pode estar no meio de uma multidão. Deus sabe o seu nome e a sua dor e a sua história. Que você possa dormir hoje lembrando disso. Eu não passo desapercebido dos olhos daquele que dará a última palavra. Mas, também em meio à aflição, Deus vê riquezas que nós não percebemos. Ele diz nesse trecho: mesmo pobres, vocês são ricos. Há essa relação entre pobreza exterior e riqueza espiritual. Isso é destacado na Bíblia. Fica mais claro ainda quando nós vemos o inverso, registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Abra em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Você vai perceber o contraste disso. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Há esse contraste de exterior e interior. Há esse contraste entre uma realidade natural e uma realidade sobrenatural. Então, independente da circunstância em que você possa estar passando, há riquezas que a nossa fé nos permite acessar. Há riquezas espirituais em Deus. Por isso que a escolha que diante do sofrimento eu vou me revoltar com Deus e me afastar dele, não é, no mínimo, a escolha mais inteligente. Dependendo da fase que eu estou passando, aí sim, eu vou buscá-lo mais intensamente, porque eu sei que minha fé vai me permitir acessar em Deus riquezas que para muitos não são perceptíveis. Há uma força para suportar a dor que só podemos conseguir em Deus,
com Deus. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 139. Versículos de 7 a 10, diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Para onde? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Irmãos, em meio à sua vida, em meio à sua dor, em meio às cicatrizes e algumas tragédias, perceba, Deus te guia e te sustém. Quer uma prova? Apesar de tudo que você está passando, coincidentemente, você está ouvindo essa mensagem. Eu te guio e te sustento, ainda que você não veja. Por isso que na carta está escrito, apesar que mesmo pobres, vocês são ricos. Por quê? Porque aquele que me guarda, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o início e é o fim. Além dele, não há outro. Ele é o Senhor dos exércitos. É quem Ele é. É quem eu sirvo. É quem você pode se refugiar. A fé em Deus não é uma fuga da realidade. Antes é justamente o nosso relacionamento com Deus que nos faz suportar, perseverar, prosseguir, independente das circunstâncias. Para o incrédulo, para o cético, para o ateu, vir à igreja é fugir da realidade. Mal sabem eles a fonte de águas que é se aproximar de Jesus, onde você não terá mais sede, independente do deserto que você está passando. E o registro que está na Bíblia, de quando o seu povo passou pelo deserto, onde não tinha comida, caía do céu, se preciso fosse. O maná de Deus. Aliás, essa é outra característica do Deus que você serve. Ele é o Deus da provisão. É quem Ele é. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. É quem você pode se abrigar. Olha, estou passando por um dia mau, mas aquele que me guarda é o Deus da provisão. Terceiro ponto, Ele é onipotente. Olha o versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Repararam que Deus revela aqui até o período de prisão daqueles irmãos? Deus está fazendo uma afirmação: vocês sofrerão, alguns serão presos por 10 dias, ó, que bênção. Já pensou, você se troca hoje, vou para a igreja para Deus me dar uma palavra, aí você volta para casa, você encontra algum parente, Deus falou contigo? Falou. O que Deus falou? Qual foi a palavra de Deus? Que a gente vai sofrer, a gente vai ficar preso, uns 10 dias aí, ó, que bênção. Entenda, ainda que o diabo seja o agente de sofrimento, seja o causador do seu sofrer, da sua dor, da sua lágrima, do seu choro, lembre-se, o seu Deus continua no controle. Sabe por que Deus disse quanto tempo eles iam ficar presos?
porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e Ele é o fim. Apesar da perseguição do Império de Roma, apesar das injustiças e calúnias dos judeus, nada saiu do controle das mãos de Deus. Nada. Aquilo que te tira o sono, não tirou Deus do trono. Aquilo que te rouba o seu sossego, a sua paz, não deixa Deus preocupado. O seu Deus é o que dá a última palavra. Ele ainda continua no controle. Essa sensação que algumas pessoas sentem de falta de resposta de Deus, já ouviu isso? Alguém dizer para você, Deus não fala comigo, eu não sinto Deus falando comigo, eu preciso de uma resposta, eu estou passando por uma fase, eu preciso tomar uma decisão e Deus não fala comigo. Já ouviu algo parecido? Essa sensação que algumas pessoas têm por falta de uma resposta de Deus, pode ser, quase sempre, falta de conhecimento bíblico. Não conhecer aquilo que Deus já revelou. Deus já revelou. O cristão sofre, Deus sabe. Se alguém pedir base bíblica para você, você pode falar, Apocalipse 2, de 8 a 11. Mas lembre-se, é breve. Independente da dor, ainda que seja intenso, é breve. E por isso, eu quero que vocês guardem isso. Quero que vocês guardem uma frase. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. E entre o início e o fim, tudo que existe é por enquanto. Tudo que existe é por enquanto. Sua dor é por enquanto. Seu choro é por enquanto. Seus problemas é por enquanto. Sua crise é por enquanto. Suas dúvidas é por enquanto. Suas certezas é por enquanto. Suas perguntas, por enquanto. As suas respostas são por enquanto. Suas conquistas são por enquanto. A sua cura, sua vitória é por enquanto. Suas derrotas, suas perseguições é por enquanto. Por quê? O único que é o começo e o fim é Ele, não nós. E a nossa esperança é justamente ser encontrados nele. Se você entender isso, busque a Deus enquanto se pode achar. Há uma relação, irmãos, entre fé e fidelidade. A palavra fé está no mesmo campo semântico de fidelidade. Muitos apregoam a fé como um vale em que você não vai passar por nenhum tipo de problema, mas fé tem mais a ver com a sua postura de fidelidade diante de Deus do que outra coisa. Olhem as definições que estão no telão. Fé no Antigo Testamento, como está descrito. Entre os termos hebraicos com o sentido de fé, um dos mais importantes se refere principalmente à firmeza. Sobretudo no que diz respeito à fidelidade a Deus, não é de Deus. A fidelidade de Deus é inquestionável, é a sua fidelidade que está em jogo. E há esperança nele depositada como Criador e Redentor. Redentor, aquele que nos salva. Essa descrição está no Dicionário Global de Teologia. Mas também há um outro termo, fé como fidelidade. Ter fé em Deus ou em Jesus é ser fiel a um vínculo de aliança, iniciado por Deus e vinculado de acordo com promessas e expectativas apropriadas de ambos os lados. A ordem para os cristãos terem fé não é meramente um exercício cerebral ou desejo ansioso, mas uma ordem com a expectativa de fidelidade e confiança. Falar sobre fé em Deus é se posicionar diante do dia mau.
parece-me que muitas vezes nós somos jogados a uma onda de dúvidas e questionamentos, em que nós não questionamos o problema, nem o sofrimento, nós não percebemos o mover do diabo, que nos faz sofrer e nos acusa. Nós questionamos quem, muitas vezes? Deus. Aquele que não muda, aquele que é. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Por quê? Porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não há outro além do nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Essa relação que existe entre fé e fidelidade é para nos inspirar justamente a testemunhar uma fé inabalável. Não é uma fé para conquistar tudo, para alcançar todas as chaves, mas é uma fé que, independente da situação que eu esteja vivendo, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel até o fim. Abram comigo em Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 43, desculpa, Isaías 43, versículos 1 e 2. Vamos falar de quem é Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Que bonito isso. Que você vai para casa hoje sabendo disso. Deus te disse hoje, você é minha, você é meu. Guarda essas coisas no seu coração. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas eu quero que você compreenda essa passagem que eu acabei de dizer, a partir da perspectiva de outra passagem. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso o quê? Por esse Deus que você tem e acabou de ler em Isaías, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são o quê? Leves e momentâneos, é por enquanto, e produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles o quê? Os sofrimentos. Eu não estou querendo desrespeitar o seu sofrer, eu não estou querendo desrespeitar os seus problemas, eu não estou desrespeitando a sua dor. Ela pesa, ela tem um peso, mas a glória do Senhor pesa muito mais. É por isso que os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, para não se distrair nesse percurso em um caminho bem estreito que é a nossa vida. Assim, no versículo 18, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é por enquanto, mas o que não se vê é para todo sempre, é eterno.
É preciso considerar que muitas vezes os nossos problemas são superestimados, em detrimento de um céu subestimado. Nós gostamos, por vezes, desse papel de vítima. Eu chego diante de um irmão, diante do pastor e falo, está doendo, e é verdade, está doendo. E eu coloco o meu problema tão no alto, tão em destaque na minha vida, que eu só consigo enxergar o problema. Geralmente é a característica das pessoas que só murmuram. Já viu? Ó céu, ó vida. Ela acorda e enxerga o problema. E antes de dormir, até antes de dormir, ela só vê o problema. Por quê? Porque ela superestimou tanto, valorizou tanto o problema, que quando ela ouve sobre o céu, não pesa. É secundário, é subestimado. Há uma ordem de valores. E o que essa pessoa está fazendo é uma inversão disso. Cuidado. Quarto ponto. Ele é o nosso Salvador. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele vem para me salvar. Ele vem para te salvar. Veja comigo o versículo 11, último versículo da carta dirigida à igreja de Esmirna. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Sabe o que os irmãos de Esmirna entenderam? Eles compreenderam que morrer pela ira humana, morrer pela injustiça do homem, morrer pela maldade do homem, é pouco se comparado àqueles que passarão pelo sofrimento do juízo de Deus. Não estou desrespeitando, só quero que você entenda e tenha clareza do que é passageiro e do que dura para sempre. Não há uma segunda morte para Cristo, como também não há uma segunda morte para aqueles que estão em Cristo. Para os que estão guardados em Jesus, a morte está morta, e a vida é realmente vida. Há um título de um livro na literatura cristã que eu sou apaixonado. O nome do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. O que nós tememos? O que nós tememos? De fato, você já parou para pensar do que você tem medo? Se o seu Deus te promete vida e vida em abundância, se Ele dá aos seus enquanto nós mesmos estamos dormindo, Deus não precisa dos nossos palpites. Eu acho que por isso que Ele nos abençoa enquanto dormimos. Para não ficar ouvindo sugestão. Tá bom, dorme, Léo. Eu sei o que eu faço. Deus é um Deus bom. Nós, eu e você, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Você acha que alguém pedindo pão, Deus dará pedras? Não é esse Deus. O Deus revelado na Bíblia. Deus é um Deus fiel e presente no dia da angústia. Aliás, esse é um outro nome de Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus não se apresenta somente quando nós estamos felizes, alegres, sem problema nenhum. Deus não se apresenta apenas quando nós temos as nossas vitórias. Deus também se apresenta como companhia certa no vale da sombra da morte, quando não tem mais ninguém. Deus se apresenta como companhia certa num leito de hospital. Deus não foge. Nosso Deus, além de fiel, é um Deus poderoso. Aliás, Ele é um Deus salvador.
Ele vem para nos salvar. O sofrimento não é a realidade planejada por Deus a seus filhos. Há sofrimento debaixo do sol. Eu só quero lembrar que não há sofrimento acima do sol. Devemos viver a partir de uma perspectiva messiânica. Eu acho que isso se perdeu um pouco nos dias de hoje, sabe? Nós ouvimos mensagens durante a semana de diversas fontes cristãs que fala de todas as características de Deus. O Deus de proezas, o Deus de milagres, o Deus de vitórias, o Deus de conquistas, o Deus de códigos. Mas eu quero lembrar essa visão messiânica. Deus é o nosso, Jesus é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador. E o que o Salvador faz? Salva. Ele vem para nos salvar. Ele vem para te salvar. Você não está fora do alcance dos olhos de Deus. Você não passa desapercebido dos olhos daquele que nunca dorme. Jesus é o nosso Salvador. E nós, ao contrário daqueles que subestimam o céu, nós precisamos ter olhos fixos e claros, ter clareza sobre o céu. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Sabe por que passaram? Porque entre o início e o fim, tudo que existe é por enquanto. Não se desespere, não perca de vista Jesus. Lembre-se do céu. O céu é o nosso lugar. O cristão, ele tem percepção que aqui nós somos apenas peregrinos. Nós não mais pertencemos a este mundo. A nossa pátria não é mais aqui. E o nosso Senhor e Salvador voltará um dia para nos buscar. Eu poderia pregar hoje sobre o Deus que cura, e Ele cura. Eu poderia pregar hoje sobre o Deus que faz milagres, e Ele faz milagres. Mas ao ler o que os nossos irmãos da igreja de Esmirna passaram, eu também entendo que a fé cristã nos traz essa maturidade de entender que às vezes a resposta não é sair, é permanecer. Às vezes a resposta que você está buscando em Deus é suportar. Às vezes a resposta, ao invés de vitória, é perseverar. Precisamos falar de uma resiliência que é inata à fé cristã. Faz parte. Há uma força que você só encontra em Deus para suportar a dor. Eu não estou falando de entender o conceito da fé. Nós não precisamos ter entendimento do céu. Nós precisamos ter convicção dele. Nós não precisamos compreender a figura de Jesus de uma maneira cognitiva. Nós precisamos nos relacionar com o Jesus que salva. Há uma força disponível a você para suportar a dor e o sofrimento somente em Deus, somente com Deus, não de outra maneira. Por mais que você entenda, se você não tem uma vida com Jesus, é vão todo o seu entendimento. Quero chamar a equipe de louvor, e enquanto eles sobem, eu quero compartilhar com você uma pergunta. E eu também quero que você leve essa pergunta para casa. O que é o cristão?
O que é o cristão? Quem é o cristão senão aquele que aceitou o convite para percorrer o caminho da cruz? Quando você se diz cristão, você já pensou nisso? Muita gente acredita que ser cristão é ser invencível, é voar como águia, é ser cabeça e não cauda, e tira um monte de texto, tira do contexto e faz uma lambança por qualquer pretexto. Mas você já parou para pensar, quem é o cristão, senão aquele que aceitou o convite para percorrer o caminho da cruz? Se você se identifica como um cristão, subentende-se que um dia você aceitou Jesus, tomou a sua cruz e seguiu os seus passos. Por fim, eu quero ler o último versículo dessa noite, dessa mensagem. Está em 1 Pedro, capítulo 2. Dos versos 19 a 21. Diz o seguinte: porque é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Compreende? Hoje eu não falo de vitória, não falo de milagres, não falo de cura. Eu falo dessa consciência de seguir Jesus. E a sua esperança para suportar a fase que você está passando, está justamente em seguir os passos de Jesus. O altar vai estar aberto. E esse Deus que nos salva em meio à dor, está ao seu alcance. Venha orar. Você pode vir orar, você pode vir chorar, você pode vir buscar aquele que te diz, é só por enquanto. Você pode vir falar com Deus, você pode vir aqui, buscar ouvir a sua voz, entender que independente das circunstâncias e fase que você está passando, Ele te diz hoje, eu não vou deixar você. Glória a Deus por isso. Que você possa ouvir a voz de Deus em seu coração, que você possa vir e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.